Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Então eu vou explicar para vocês essas três linhas de maneira resumida e depois eu vou usar alguns textos para você identificar pelo menos a linha que faz mais sentido com a parte escatológica. Porque se a gente crê na palavra do Senhor, a gente quer acreditar como realmente será a vinda de Jesus, como realmente será o milênio, como realmente acontecerão as coisas. Se você crê em ilusões, a sua esperança será ilusória. Talvez você nem tenha tanta esperança porque é uma coisa que não tem uma resolução concreta, ou seja, não há conexões verdadeiras na sua mente e você não consegue construir coisas sólidas e aí a sua esperança fica sem fundamento. Você não tem tanta vontade de estudar. Quando você estuda preso em uma linha, você acaba abandonando textos, pulando textos, distorcendo, espiritualizando a força. Isso não é bom, não é nada bom. Durante um tempo pode parecer bom, mas depois, lá no futuro, dentro desse tempo, você vai perceber que você vai perdendo brilho, a palavra de Deus vai perdendo brilho. E você não vai conseguir mais defender a verdade, entendeu? Vem frieza espiritual. Fora que quando as coisas acontecerem, você perde galardão, porque ensinou muitas coisas erradas. E dependendo do que você ensina, você pode perder até a salvação. Então eu vou explicar para vocês essas três linhas. Parece ser complicado na hora que eu estiver explicando, mas você vai ver que não é. É uma coisa que você tem capacidade de gravar em um dia. E ainda que você demore uma semana, não tem problema, isso vai ser válido para você. E vamos supor que você demore um mês, não tem problema algum, vale a pena para você memorizar isso e ter fixo na sua mente. E mesmo que você demore um ano, daqui a um ano você vai estar sabendo de tudo isso. Não vale a pena? Claro que vale a pena. Eu digo porque tem pessoas que precisam de tempos diferentes para discernir as coisas, entendeu? Então vamos lá. Eu vou estar gravando aqui na sombra mesmo. O sol ali está muito quente para mim, não dá para ir lá no sol não, principalmente com o celular, esquenta demais. Vou estar andando zigue-zague só aqui mesmo. É o seguinte, três linhas, pré-tribulacionista, na verdade são mais, viu? É que essas linhas vão se encontrar. Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista e pós-milenista. Não são quatro linhas, eu acho que três na verdade. O que é pré-tribulacionismo? Pré-tribulacionismo é quando a pessoa acredita que vai ser basicamente arrebatada antes. É pré-tribulação. Significa que Jesus vem uma vez antes da grande tribulação, arrebata a igreja e ela vai estar lá no céu. Eu vou tentar evitar todos os termos de crítica, porque eu sempre critico tudo isso. Eu vou tentar evitar ao máximo os termos de crítica. Porque quando você começa a pensar em como isso acontece e o porquê acontece, você encontra hipocrisias, vanglória, mania de grandeza. Então eu vou evitar tudo isso, vou explicar a linha. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação e fica 7 anos no céu fazendo bodas. Isso é o pré-tribulacionismo. Geralmente, um pré-tribulacionista, por coerência e lógica das coisas, ele também se torna pré-milenista. Por quê? Ele acredita no milênio literal, pré-milênio. Jesus vem antes do milênio. Além dele vir antes da grande tribulação, ele vem antes do milênio, e o milênio é literal, 1000 anos, ou seja, 999 mais 1, conforme diz os profetas, tem fundamentos para isso, não é só o Apocalipse 20 que fala disso, como muitos dizem por aí, é mentira. Mas é o Apocalipse 20 que fala com toda clareza. Então isso é você ser um pré-tribulacionista. Você automaticamente, por coerência da linha, você se torna um pré-milenista. Agora, a linha amilenista e pós-milenista, geralmente, eles também são pós-tribulacionista. O pós-tribulacionismo é algo positivo, na minha opinião. Eu sou pós-tribulacionista, mas eu não sou pós-milenista, nem amilenista. O pós-tribulacionismo, diferente do pré, ele acredita que Jesus vem depois da grande tribulação. Por isso que fala pós-tribulação. Vem depois da grande tribulação, a igreja arrebatada no fim, Jesus vem uma só vez, a vinda dele é visível para todos,
e a igreja passa pela grande tribulação, nem todos vão morrer. Os que morrerem vão ser testemunhas do Senhor Jesus. Como sempre, pessoas num tempo certo, determinado, morreram para testemunhar as coisas do Senhor. Os apóstolos morreram de mortes terríveis, não estão escritas, registradas nas escrituras, mas na história está. Assim como o ano 70 não está dentro da palavra de Deus. Está escrito em registros da história, Flávio Joséfo, entre outros. Flávio Joséfo é o principal. E os apóstolos morreram de coisas horríveis, de sofrimentos que são pertencentes à grande tribulação. Não são da grande tribulação, mas pertencem à grande tribulação. Não tem como sofrer mais do que ser decapitado, do que morrer de ponta cabeça, como Pedro. Eu citei aqui Paulo, a morte de Paulo e de Pedro. Outros apóstolos morreram com mortes assim, terríveis. Nem todos morrem assim, mas em tempos determinados o Senhor tem isso designado para a igreja dar testemunho, para mostrar para os principados e potestades nas regiões celestiais, os malignos do segundo céu, de que os homens estão dispostos a dar vida pelo testemunho e pelo amor de Deus. Assim como o seu Senhor, o nosso Senhor, teve coragem de sofrer por nós, nós também temos que ter essa coragem de sofrer por Ele, se for preciso. Então, eu sou dessa linha, pós-tribulacionista. Mas eu não sou pós-milenista, nem amilenista. Agora, essas duas linhas, parece que é a mesma coisa, pós-milenismo e amilenismo, só que elas não são. Amilenismo nega o milênio. O A vem de negar. Anticristo. Amilenismo negou o milênio, mas negou o milênio literal. Então eles vão buscar na palavra de Deus argumentos tendenciosos, ilusórios, que vão distorcer a palavra de Deus para dizer que o milênio não existe. As coisas são apenas ideias. E existe todo um conjunto de textos que, se você olha para eles de maneira isolada, alguns textos realmente parece que os textos estão dizendo aquilo. Eu não vou negar alguns textos que aparentam dizer isso, mas esses textos, eles devem ser colocados de frente com outros textos, aonde mostra Jesus vindo, Jesus passando a reinar no toque da última trombeta. Os profetas também mostram o tempo que Jesus passa a reinar. Um milênio literal, pontos da palavra de Deus onde você vê literalidade e não tem como espiritualizar aquilo. Você vai ter que hiperespiritualizar de maneira forçada. Então, bom, os amilenistas usam esse ponto. Eles negam o milênio literal, mas dizem que o milênio começou quando Jesus ascendeu aos céus, porque supostamente ele começou a reinar. Então, nesse mundo de hoje, onde Satanás reina, Jesus também reina. Mas eles dizem que Satanás não reina porque está preso. Bom, aí dá para ver aonde a pessoa se meteu, né? Dizer que Satanás está preso hoje e que a prisão dele não é algo literal, como diz o Apocalipse, e que a prisão dele apenas restringe o poder dele de não enganar mais as nações, isso é ridículo. Satanás não engana as nações? Não? Olha o mundo como é que está. Antes da Primeira Guerra Mundial, houve tantas guerras. Depois vem a Primeira Guerra Mundial, logo em seguida a Segunda, e o mundo está se preparando para uma terceira, e Satanás não engana as nações. Então eu vou ter que transformar as nações em eleitos. E aí você já sabe que você convidou o calvinismo, ou seja, uma maldição, para fazer parte da sua vida. E é lógico que eu vou afastar isso da minha vida. Então, mas o amilenismo, ele nega o milênio literal, acredita no milênio espiritual. Quando Jesus vem, o milênio acaba. O amilenista, ele é pós-milenista, por coerência. E aí Jesus vem, o milênio acaba. Só que eles acreditam no anticristo escatológico, que a igreja passa pela grande tribulação, vai ter um anticristo final escatológico. Eles não negam isso.
e eles dizem que as coisas vão piorar, mas a igreja tem que ser firme e perseverar até o fim. Uma coisa de bom, né? Mas quando você coloca isso na balança, a balança despenca para o lado ruim. Agora, o pós-milenismo, esse é o pior de todos dessas linhas que eu estou citando, porque tem outras linhas perversas também. O pós-milenismo, ele não acredita... Pós-milenismo? Isso. Ele não acredita no milênio literal, ele ainda acredita no milênio espiritual, assim como o amilenismo, só que o pós-milenismo, ele ultrapassa os limites da heresia e vai para o mundo de ilusões. Ele acredita que a igreja vai conquistar o mundo inteiro pela pregação do evangelho. Jesus ascendeu aos céus, está reinando, o milênio começou. Jesus disse, o reino de Deus é chegado, está entre vós, está dentro de vós, como se isso fosse Cristo passar a reinar. Eu não vou entrar em detalhes para desfazer esse ponto agora, porque senão eu complico o vídeo. Mas essa é a ideia pós-milenista. A igreja vai conquistar o mundo inteiro pela pregação do evangelho, e aí quando o mundo todo estiver evangelizado, estiver tudo bonito, Jesus vem. Isso é uma heresia das pesadas, porque eu vou ter que mutilar vários textos que falam de 10 chifres, de chifre pequeno, perseguição do povo santo, entre várias coisas que eu poderia ficar 5 minutos citando. As coisas só que eu estou lembrando, fora as que eu não estou lembrando, que eu não iria lembrar. Então, é uma heresia e um ataque claríssimo à verdade. E aí, talvez você não saiba disso, mas essa linha pós-milenista, ela se mistura com o preterismo. O preterismo, ele coloca tudo no passado, como se tudo já tivesse acontecido. E hoje você só tem que viver a sua vida do jeito que você está vivendo. Se Jesus vier, ele veio. Se não vier, não tem problema. Eles não se preocupam com isso. Eles nunca falam o que você tem que fazer nessa vida. A única coisa que eles falam é que Jesus já veio no ano 70, a grande tribulação já passou, as promessas foram cumpridas, está tudo certo, viva a sua vida, trabalhe, coma, beba e morra. Ou seja, é Satanás purinho pregando a mentira através da Bíblia. Essa é a linha preterista. Só que a linha preterista, ela vai para um extremo, ela joga tudo no passado. A linha pós-milenista, ela não faz isso. Ela só diz, ela cria uma ilusão na sua cabeça e você acredita nisso. Então, para a pessoa aceitar isso, ela tem que estar realmente com problemas sérios. Não só espirituais, mas literais. Porque ela tem que ter problema de leitura, ela tem que ter problema de interpretação e ela tem que não ter paixão nenhuma pelo reino de Cristo. Simplesmente isso. Porque textos vão ser mutilados, distorcidos, esquecidos e tudo bem, o que importa é eu continuar crendo nisso. Né? O que a gente fala de uma coisa dessa? Então essas são as linhas. Compreenderam? São essas as linhas que eu acredito serem as principais para debates. Assim, o mundo teológico, entre o mundo teológico, essas linhas elas sobressaem sobre qualquer outra. Porque preterista é filho de Satanás declarado. Nem perco muito tempo com eles. Agora os outros não, os outros já começam a falar de santidade. O pós-milenismo prega santidade, santificação, amar o próximo, já começa a usar textos bíblicos, tem igrejas estabelecidas com reverendos e pastores. Aí você já começa a ver ministros de Cristo, ministros de Satanás, transfigurados em ministros de Cristo. Significa que eles não nasceram assim, eles se tornaram assim e estão sendo transfigurados em ministros de Cristo e em ministros de justiça, mas não são. Porque o final disso é uma negação absoluta a toda a verdade de Deus. Tem chance para se arrepender, tem chance para voltar, mas eu acredito que muitos não voltarão. Então, por isso que existem tribunais para serem julgados. Ok? Essas são as linhas. Dentro dessas linhas, existem textos onde você coloca elas à prova. Textos específicos, textos-chave.
Você vai usar esses textos contra essas pessoas, contra essas linhas, para pregar a palavra de Deus se a verdade aparecer. Elas vão trazer os textos, você não vai fugir deles. Você vai pegar os textos que elas usam e vai explicar, todos eles. Tipo, Jesus fala, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus veio até vós. Eu acredito nisso. Está dentro de nós. Jesus não é Deus? Sim. Deus veio sobre essa terra uma vez. Só que ele não veio em plenitude. Ele iniciou um reino nessa terra. Só que esse reino não está em plenitude. Se estivesse, as nações estariam obedecendo o povo santo. Como diz Daniel 7. As nações, o poder vai ser tirado de todos os reinos debaixo do céu e vai ser dado ao povo santo, como está escrito. E aí Jesus vai estar reinando de fato. Para o Senhor confirmar isso, Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 15, vai falar do toque da última trombeta e lá diz: um testemunho de 24 anciãos. Não é qualquer testemunho, esse testemunho está vindo direto do céu. Graças te damos, ó Senhor Deus, tu que és e que eras, porque ele veio. Tu que és e que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Não está escrito passaste a reinar em plenitude, passaste a reinar sobre a tua igreja, passaste a reinar. Em todas as Bíblias, Testemunha de Jeová, católico, evangélico, tudo, esse texto é tão claro que não tem contradições. Tá para todos lerem, em todas as línguas. E isso é só no toque da última trombeta. Significa que tem que tocar 6 antes. E é um testemunho vindo do céu, de 24 anciãos, aonde eles tiram a sua coroa. Eles têm coroas e eles tiram. Isso significa que chegou o tempo de Cristo reinar. O reino dos céus está vindo em plenitude para essa terra. Mas essa plenitude ainda é em etapas, que é o assunto que eu não vou falar aqui para não complicar demais. Jesus vai vir, o reino vai ser literal, as nações vão de fato obedecer a Cristo, mas ainda vai ter morte. Não como hoje, obviamente, mas ainda vai ter. Ainda vão ter profecias para se cumprir. Então o reino de Deus, agora ele é com Cristo glorificado e com os seus santos glorificados. Para mim está perfeito. Não preciso mutilar textos e hiperespiritualizar nada. Ok, Jesus vem, passou a reinar, no toque da última trombeta. Esse texto é claro porque lá diz, iraram-se as nações, veio porém a tua ira. Se Jesus passou a reinar naquele momento, tinha alguém reinando antes. E vocês sabem que era o anticristo, com o poder e autoridade do dragão que foi lançado do céu para a terra. O que eu vou fazer com tudo isso? Jogar fora? Por isso que eu falo, a linha amilenista é perversa, a linha pós-milenista é perversa 7 vezes mais, porque ela se mistura um pouquinho com o preterismo. E é óbvio que você não quer isso para a sua vida. Você não quer ser envergonhado no tribunal de Cristo. Ou seja, no tribunal de Cristo, ou seja, no grande trono branco, ninguém deseja isso. Então, Deus veio para esse mundo. Jesus veio. Ele iniciou um reino nessa terra. Imagine Deus vir nesse mundo como homem e não iniciar um reino? Não faz sentido isso. Mas dizer que ele passou a reinar? Aí é outra história. No Salmo 110, o pai disse para o filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. O escritor de Hebreus cita isso 2 vezes no livro de Hebreus. Um em Hebreus 2 e outro em Hebreus 10 ou 13, se eu não estiver enganado. Eu acho que é no 12 ou no 13, mas 2 vezes está dentro do livro de Hebreus. O escritor de Hebreus disse que, ainda que todas as coisas lhe estão sujeitas, porque de fato o Pai sujeitou, mas aí o escritor de Hebreus diz, ainda não vemos todas as coisas sujeitas. Vemos, porém, ele revestido, ele que se fez menor do que Deus, do que os anjos, foi revestido de glória, de poder, mas ainda não está tudo sujeito. Ou seja, ele não reina ainda. E lá em Hebreus capítulos 12 ou 13,
eu estou citando de cabeça mesmo, diz que Jesus está sentado à destra de Deus, esperando até que todas as coisas sejam postas debaixo dos seus pés. Quando que isso vai acontecer? No toque da última trombeta, quando ele vai passar a reinar. Paulo, explicando isso em 1 Coríntios 15, Paulo fala, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O amilenismo e o pós-milenismo diz, está vendo aí, convém que ele reine, está reinando. Não, o apóstolo Paulo está falando sobre a festa dos tabernáculos. Ele está falando de algo futuro, que convém que ele reine. Aí Paulo diz, o último inimigo, porém, a ser destruído é a morte. Então Paulo não está falando que Cristo está reinando, porque em outros textos Paulo fala que Cristo vai reinar. Paulo não diz que a primeira ressurreição já aconteceu. Ele traz esses textos como, assim, ressuscitamos com Cristo, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, como uma confissão de fé. Deus que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Paulo está fazendo a mesma coisa, só que essas coisas têm um tempo determinado para acontecer. Por isso que Paulo fala que nós ainda iremos ressuscitar. A primeira ressurreição jamais ocorreu. E Paulo deixa bem claro que pessoas que dizem que a primeira ressurreição já aconteceu, são pessoas que se desviaram da verdade, vão desviar outras e certamente serão entregues a Satanás. Paulo fez isso com Emineu e Alexandre, duas testemunhas infiéis que refletem testemunhas infiéis hoje, porque eles testemunham mentiras contra o céu. Se a pessoa se arrepender, bem, tudo de bom para ela. O céu deseja tudo de bem, tudo de bom. Mas se ela não se arrepender, o céu vai testemunhar contra. E não somente o céu e a terra. O céu e a terra são duas testemunhas que o Senhor vai convocar no grande trono branco para testemunhar contra os infiéis. Uma falsa testemunha, ela vai ter que dar conta de tudo o que falou. Se ela desejou a morte para alguém, essa mesma morte vai acontecer com ela. Tudo o que ela falou vai recair sobre ela. Diz isso no livro da lei. Em Provérbios fala que uma falsa testemunha jamais escapará da condenação. E a gente vê como Deus trata as falsas testemunhas no livro do Apocalipse. Então Paulo disse, tem dois homens, Emineu e Alexandre, falando que a primeira ressurreição já ocorreu. Paulo não diz a primeira ressurreição, mas se diz que a ressurreição já ocorreu, tem que ser a primeira. E como eles convenciam as pessoas que a ressurreição já aconteceu? Como? Tinha alguém glorificado ali entre eles? Não. Será que Emineu e Alexandre dizia, o arrebatamento já aconteceu e as pessoas já estão lá no céu? Será que eles diziam isso? Alguém sumiu? Alguém desapareceu? Tem alguma testemunha? Não. O que acontecia é que Emineu e Alexandre distorciam as cartas de Paulo, porque você vê que Paulo está contra eles. Então significa que eles distorciam os ensinos de Paulo. Paulo fala isso, ele denuncia isso em Romanos 3, que os seus ensinos eram distorcidos, mas Pedro vem e confirma isso, que pessoas distorciam os ensinos de Paulo. E distorciam os ensinos de Paulo junto com as demais escrituras e faziam isso para sua própria condenação. E Pedro diz que ele falava a respeito de falsos mestres, de falsos profetas, e que era a respeito da vinda de Jesus. Ou seja, a vinda de Jesus, ressurreição, está tudo conectado. Isso está em 2 Pedro 3. Então Pedro, ele vem com uma clareza tão grande, uma defesa sobre o apóstolo que o repreendeu. E Pedro é grato por isso, porque você vê que Pedro lia as cartas de Paulo, via que tinha ensinos difíceis de se entender, mas que era de uma sabedoria admirável. E que pessoas, se não prestassem atenção, iriam distorcer. Emineu e Alexandre eram um deles. Então Jesus ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram, entraram na Cidade Santa, como está registrado nos Evangelhos, só que eles voltaram a morrer. E o próprio escritor de Hebreus está tratando desse assunto em Hebreus 11. As pessoas que ressuscitaram, alcançaram a ressurreição pela fé, elas voltaram a morrer porque elas tinham em vista uma ressurreição. Não, elas não se preocuparam quando foram perseguidas e o despojo dos seus bens, porque elas tinham em vista uma ressurreição superior. Significa que elas ressuscitaram, elas se tornaram testemunhas para muitas pessoas que os mortos ressuscitam. Olha como o Senhor é magnífico. Ele deu testemunho, exemplos. Só que essas pessoas voltariam a morrer. E elas foram perseguidas porque elas davam esse testemunho.
Então elas não se preocuparam com as suas casas sendo despojadas, com prisões, porque elas tinham em vista a ressurreição superior, que é a primeira. Então isso revela o que não aparenta ser perverso e mal. Essas colocações que eu estou mostrando revela as intenções malignas das linhas amilenista e pós-milenista, porque são coisas malignas. Nesse caso, 1000 vezes, ou melhor, 10.000 vezes, você ser um pré-tribulacionista, que eu não sou e reprovo essa ideia, do que você ser um amilenista ou um pós-milenista, ainda que sendo pós-tribulacionista. Porque o pós-tribulacionismo é algo positivo, o pré-tribulacionismo é algo negativo. Mas 10.000 vezes você ser isso. Na oração de Jesus, ele deixa bem claro como nós devemos orar ao Senhor. É uma oração escatológica, resumida, cujas frases e palavras foram retiradas diretamente dos profetas. Ninguém faria uma oração tão maravilhosa como aquela, de tão bela, tão magnífica que ela é. Satanás transformou ela em algo robotizado, no meio de uma meretriz. As pessoas repetem isso sem entendimento, quase como se fosse uma blasfêmia. Imaginem palavras maravilhosas, cheias de recados proféticos, de direções, palavras que alegram o coração de Deus. Quando você entende, Satanás transforma isso em algo, em um gesso, em uma idolatria, e a pessoa fica repetindo isso. Jesus ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, há um Deus no céu cujo nome foi blasfemado e precisa ser santificado. Primeiro aconteceu no céu, o nome de Deus foi profanado no céu, mas Deus santificou o seu nome no céu. E os anjos eleitos foram coparticipantes dessa obra. Aí Jesus acrescenta: venha a nós o teu reino. Ou seja, o reino tem que vir, o reino dos céus tem que vir sobre essa terra. Não acontece de uma hora para outra. Acontece em etapas. Essas etapas, para nós, homens, presos ao tempo, são milênios. Jesus veio no 4º milênio, tem o 5º, tem o 6º, o 7º milênio é o descanso. Então o reino dos céus vem em etapas, vem de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de graça em graça. E todos esses textos que eu citei, todos esses termos que eu citei, estão escritos na palavra. De fé em fé, Romanos 1. De graça em graça, João 1. De glória em glória, se eu não me engano, 2 Coríntios 5. Ou 4 ou 5. De força em força, se eu não me engano, Salmo 84. Eu não tenho certeza exatamente dos capítulos, mas eu tenho certeza dos termos. E assim é com a nossa vida. Nós somos introduzidos de fé em fé. E isso não é só com a nossa vida, é a história de Deus com os homens. Uma era a fé dos homens antediluviano. Outra é a fé dos homens depois do dilúvio, depois da lei. Quando Deus decreta uma lei no Sinai. Outra, e isso é graça também, né? Uma era graça antes, a outra era graça depois. E isso também traz a força e a glória. Porque Deus se revelando no Sinai, mais de 600.000 homens, fora mulheres e crianças e nações, ouvindo a voz de Deus, o próprio Deus falar do céu, seus 10 mandamentos, isso é uma fé e uma graça muito mais grandiosa da era antediluviana. Mas outra coisa é a fé, a graça, a glória e a força da nova aliança. E uma outra porção mais maravilhosa será dentro do reino de Cristo, onde todos ouvirão a voz do próprio Filho de Deus e falarão com Ele. Todos testemunharão e Ele falará com todos. E isso vai assim, e assim o reino de Deus vem vindo sobre essa terra. Então nós oramos: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Ou seja, o que aconteceu no céu vai se repetir na terra. E assim é a palavra de Deus. Ou seja, Jesus veio, introduziu um reino nos nossos corações, é um reino invisível, mas ele vai tomar uma forma visível. As nações todas vão ver que
todas as nações verão que todas as nações estarão debaixo do poder de Cristo e do poder da igreja. Isso não é visível hoje. Até os chamados estão se corrompendo. Se não se corrompesse, não acreditariam em tais heresias. Então, é muito desprezível eu pegar textos de Jesus onde ele diz: o reino dos céus é chegado entre vós, e dizer que Cristo passou a reinar por esses textos, e desprezar outros, ou desprezar ou mutilar, ou, na melhor das hipóteses, ou seja, o melhor do pior, fingir que não existe, porque aí eu não preciso mutilar e desprezar. Compreenderam? Uma explicação dessa não faz sentido? Claro que faz. Então, irmãos, é isso. Expliquei para vocês essas 3 linhas. Não foi um vídeo onde eu li textos, não foi tão curto quanto eu pensava, mas é um vídeo que dá para você entender muito bem as coisas, né? Se tivesse coisa visual, seria melhor. Um gráfico visual você vê melhor, aprende melhor, e quem sabe a gente volta a fazer isso dentro desse mês. Agora, na parte 2 desse vídeo aqui, ela vai ser bem mais curta e eu vou falar sobre Efésios 1:4, Efésios 2, do 5 ao 7, um ponto em Apocalipse 20 e um ponto em Apocalipse 21. E isso vai ser muito importante. São textos curtos, são textos que vocês conhecem, e são textos que nos conduzem à plena verdade, ao pleno conhecimento de Cristo e ao pleno conhecimento da verdade. Essas 2 frases, elas estão contidas nas Escrituras. Nas cartas de Paulo, e Pedro também fala sobre isso. O pleno conhecimento de Jesus. O pleno conhecimento da verdade. Paulo usa isso em Efésios 2 vezes e Pedro usa isso na sua carta. Paulo também usa a expressão pleno conhecimento da verdade para Timóteo. Então, esses textos que nós vamos trabalhar neles, eles nos conduzem a isso. E aí você consegue detectar o joio no meio do trigo. Você consegue discernir aonde que tem ministros de Satanás que estão sendo, e alguns já foram completamente, transfigurados em ministros de Cristo. Porque ninguém é transfigurado de um dia para o outro. E ninguém nasce ministro de Satanás, a pessoa se torna. O anticristo não vai nascer anticristo, ele vai se tornar anticristo. E o anticristo é um falso profeta. Então, essa transfiguração, que é uma transformação, vai acontecendo de pouco a pouco. Assim, até no novo nascimento, você vai sendo transformado à imagem de Cristo, de glória em glória. Não é de uma hora para outra. Então, alguns estão sendo transformados, outros já foram completamente. Os que já foram completamente estão trabalhando no mistério da iniquidade para transfigurar outros. Quando nós falamos de ministros de Cristo, ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo, nós não estamos falando de coisas que são claramente visíveis como coisas horríveis, como coisas apóstatas. Por exemplo, padres, papas, membros da Igreja Católica Romana. Isso não é uma transfiguração. Isso é visível. E não é só da Igreja Católica Romana. Quando você vê pastores no mundo evangélico, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, é de um outro nível, mas se tornou, infelizmente, um maçom, um caído, e tem vídeos dele no YouTube que talvez você não conheça, mas se você vir esses vídeos, sua boca cai, você vê um falso profeta declarado. Vai sempre ficar falando de Jesus. Esses não são transfigurados. São visíveis. Uns são mais fáceis de ver, os da Igreja Católica. Esses outros não são tão fáceis de ver. Mas a transfiguração em ministros de Cristo e em ministros de justiça é quando é bem difícil de discernir. É quando a pessoa está usando a Bíblia e está usando muito e está se aproveitando de outras seitas, apontando o dedo e apontando de maneira correta, para denunciar o erro delas,
mas eles estão se ocultando através do erro delas. Elas, na verdade, esses homens, esses reverendos, reformados, eles precisam dessas seitas de pé para camuflar eles, para eles ficarem parecidos como ministros de justiça. Termos que Paulo usou em Gálatas 1, em 2 Coríntios 11, 2 Tessalonicenses 3, 1 Timóteo 6, mas os termos principais estão em Gálatas 1 e 2 Coríntios 11. Se alguém pregar algo que Paulo não pregou, e Paulo fala que pode ser um anjo vindo do céu, é para considerar maldito. Paulo pregou o que a reforma prega? Paulo afirmou o que o amilenismo e o que o pós-milenismo afirma? Não, então isso é maldito, porque é um outro evangelho. Mas para parecer bendito, tem que ser transfigurado, tem que falar coisas justas, tem que denunciar o pecado, condenar várias seitas, mas quando você olha para ela, você vê que é um outro evangelho. É uma estratégia muito sagaz de Satanás, é uma grande jogada que ele fez e que Paulo já discerniu na época dele. E não foi naquele tempo que Satanás começou com o seu trabalho de transfiguração, de transfigurar os seus ministros. Ele já fazia isso desde a época do judaísmo. Mas só que no tempo da nova aliança, o Senhor aumentou a fé, aumentou a glória, aumentou a força. Aumentou a graça, ou seja, o evangelho ampliou e Satanás também tem que se colocar, o nível da iniquidade tem que ser na proporção para ter um bom combate. Então ele também teve permissão para que enganasse mais. Senão ele ia ser completamente desmascarado, ninguém ia mais ser enganado, ninguém ia cair no engano dele. Então a melhor jogada não é ficar negando o evangelho o tempo todo com o islamismo. Ele precisa de Igreja Católica Romana, depois ele precisa de reforma, ele precisa de pessoas usando a Bíblia. Ele não pode apenas atacar a Bíblia com o ateísmo, com o negacionismo, com teologias do Big Bang, sabe, o homem vindo do macaco, coisas que negam diretamente a criação de Deus. Ele tem que ter homens que não negam nada disso. E aí vai evoluindo. Tem que ter homens que pregam sobre salvação. Como é que você vai ser ministro de justiça? Como que você vai ser ministro de injustiça? Tudo que você fala é injusto, mas está transfigurado como injusto. Se você não falar sobre a vinda, sobre a santidade, sobre o reino, você tem que falar. Quer dizer, você não. O transfigurado tem que falar. Só que ele vai ter que falar tudo ao contrário do que a palavra diz, para fazer você acreditar numa coisa que não é verdade. Para fazer você pregar coisa que nunca foi verdade. Entendeu? Então tá, você vê, só para falar dessas três linhas, uma coisa vai puxando a outra, e o assunto realmente fica denso, né? Uma coisa que é para ser simples, ela vai tomando um rumo e vai ficando pesado. Mas isso também, por outro lado, liberta a gente. Traz libertação. Eu me sinto liberto disso daí. Então, Satanás, ele vai evoluindo, ele vai se atualizando, ele vai cada vez mais fazendo uma transfiguração mais perfeita. É igual no mundo que nós vivemos, seja qual for o objeto, seja qual for a situação, tudo está melhorando. Os computadores, os celulares, eles vão se atualizando. Tudo vai ficando, aspas, melhor. Satanás faz a mesma coisa com seus ministros. Eles vão ficando cada vez mais parecidos com Cristo. Mas não são. É pela palavra que você conhece. E isso vai sendo detectado pelos santos. Porque se tem ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo e de justiça, existe também ministros de Cristo transfigurados em Cristo. São homens que estão sendo transfigurados em Cristo, de verdade. Filhos de Deus,
representantes de Cristo na terra. E esses vão combater um contra o outro. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2 sobre um mistério da iniquidade. No grego está anomia, é um mistério, porque é coisa difícil de entender, que não é oculta para todos, mas é oculta para muitos, e que ela vai ser plenamente revelada. O mistério da palavra é esse. Quando Paulo usa a palavra mistério, e quando essa palavra mistério está no Apocalipse, essa é a resolução. É escondido, não é revelado para muitos, está revelado na palavra, mas Deus revela para aqueles que buscam, é de difícil compreensão, engana, se for o mistério da iniquidade, engana, e vai chegar uma hora que vai ser revelado para todos. Lá em Romanos 16, Paulo fala do mistério do Evangelho. Então tem dois em conflitos aí. É uma dualidade, é o bem contra o mal. O mistério do Evangelho é a mesma coisa. Ele é profundo, ele está revelado na palavra, mas só vai ser revelado para aqueles que buscam. Ele é profundo, denso, está oculto para a maioria, é de difícil compreensão e vai chegar um momento que vai ser revelado para todos. Vai chegar um momento em que esses dois mistérios, eles vão entrar em conflito visível. Não vai ser mais oculto. O mundo, até os ímpios, as nações restantes, elas vão ver que existe a luta do bem contra o mal de maneira clara. Não vai ser mais escondido, vai ser revelado. Entendeu? Então vai chegar um momento em que os ministros de Cristo transfigurados e ministros do Evangelho não vão estar mais transfigurados. Vão ser revelados, vão aparecer como ministros de Satanás mesmo. Mas ao mesmo tempo, os ministros de Cristo aparecerão e aparecerão glorificados na terra. E aí vai ter uma batalha final, e no final, o bem vai vencer o mal, em todos os sentidos. Tá bom? Entenderam sobre aquelas 3 ou 4 linhas? Compreenderam certinho? É só você anotar no papel, olha para aquilo ali algumas horas, alguns dias, e depois vai estar tudo na sua cabeça. Tudo certinho. Quando uma pessoa estiver pregando, você vai falar, esse daí é um pré-tribulacionista, pré-milenista. Esse daí é um calvinista amilenista. Esse daí é um calvinista pós-milenista. Pior de todos. Esse daí é um preterista. Entendeu? Tem outras linhas. Futurista. Mas as principais são essas. Gravando essas, você já consegue ter visão de águia, enxergar de longe as coisas. E aí uma coisa é você entender as linhas, gravar, outra coisa é você conhecer os argumentos que elas usam e conseguir combatê-los. Aí já é um nível a mais, é um passo a mais. Não é fácil chegar nessa etapa, mas está disponível para todos. Todos conseguem chegar nessa etapa. Quem dera todos chegassem mesmo, e quem dera todos chegassem nessa etapa do lado do bem, combatendo o mal. Porque muitos chegam nessa etapa, vão falar dessas linhas, mas eles vão estar do lado do mal, combatendo o bem. É a transfiguração. Então tem que estar muito ciente de tudo que você fala, de tudo que você entende, de tudo que você fala, de tudo que você crê, porque cada um dará conta de si mesmo diante do trono de Cristo. Mas aquele que fez perecer a pessoa, essa pessoa vai ter que dar conta do sangue da outra. É como aconteceu com Ezequiel, e Paulo se apropria dos termos de Ezequiel e usa para ele. Paulo usa isso em vários momentos. Um que eu consigo lembrar aqui está lá em Atos 20, onde ele convoca todos os presbíteros da igreja. Eram presbíteros, pessoas que estavam ali em Deus, firme. Paulo fala que dentre eles mesmos se levantariam lobos vorazes e iriam arrebatar o rebanho após si. Paulo não sabia quem era, mas sabia que iria acontecer. Deus avisou que pessoas boas iriam se perverter. Nunca foi a vontade de Deus, Deus nunca abandonou elas para elas fazerem isso. Deus não predestinou elas para elas fazerem isso, mas havia um destino que Deus avisou de antemão que iria acontecer. Paulo apenas falou a verdade. E ali Paulo fala, por 3 anos eu estive pregando de casa em casa, com lágrimas, e estou livre do sangue de vocês. Quando Paulo falou isso, você vê Ezequiel aí. Paulo pregou trombeta, tocou trombeta,
E tem outros pontos para você somar, eu estou só resumindo. Quando Paulo fala que está livre do sangue, você lembra do que Deus falou para Ezequiel. Ezequiel prega: se a pessoa se arrepender, se a pessoa ouvir o que você está pregando e se arrepender, você livrou a pessoa, você não vai ter culpa porque você pregou, e a pessoa também não vai ser condenada porque se arrependeu. Se a pessoa ouvir o que você pregou e não se arrepender, ela vai morrer no seu próprio pecado, mas você está livre do sangue dela. Agora, se você não pregar e ela morrer no seu próprio pecado, ela vai morrer por causa do seu próprio pecado, mas o sangue dela eu vou cobrar de você porque você não avisou. Tá vendo? É lindo, não é? E tem mais pontos, não é só esse, tem mais. É só resumir. Então, isso se reflete na gente. Nós vamos dar conta de nós mesmos, mas nós somos responsáveis por outras vidas, se Deus colocar na sua mão. Então, se você pregar errado, essa pessoa perecer, ela vai morrer no seu próprio pecado. Mas você vai ter que dar conta disso, porque ensinou errado. Se você fechou a boca e não ensinou, e foi chamado para isso, Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o evangelho. A pessoa vai morrer no seu próprio pecado, mas Deus vai cobrar de você. E se a pessoa se arrepender, Deus não vai se lembrar das injustiças que ela fez, mas o bem que ela fez é o que vai contar. Se a pessoa fazia o bem e apostatar, Deus não vai se lembrar do bem que ela fazia, e sim do mal que ela está cometendo. E Deus fala para Ezequiel: é pela sua justiça que o justo será salvo. Isso é Deus falando, não é a reforma. A sua justiça, a nossa justiça é a justiça de Deus. Mas Ele passou uma responsabilidade fiel e verdadeira sobre nós. Não é a responsabilidade calvinista, não é aquela maluquice que eles pregam, aquilo ali é mentira. São águas sujas, águas profundas e águas sujas. O que Deus está mostrando lá em Ezequiel é irrefutável. Deus fala que cada um vai se salvar pela sua própria justiça. A sua própria justiça é crer na palavra de Deus e praticar as obras que são referentes a isso. Não anula a palavra de Deus em nada. Paulo fala que fazia de tudo para poder salvar alguns. Paulo salvar alguns é o termo que ele usa. Mas dentro desse termo já está contido que a salvação se originou com Cristo. É Cristo que salva, mas Ele tem ministros para trabalhar com isso daí. De maneira que a palavra da salvação está em nós. Judas fala para você arrebatar pessoas do fogo. Você não tem poder para fazer isso, mas você faz como representante de Cristo na terra. Você mesmo vai ter que ser arrebatado, foi salvo, Cristo é quem salva a todos, mas Ele passou esse ministério para a igreja. Pedro fala: salvai-vos dessa geração perversa. Você vai se salvar? Você não vai. Mas quando Pedro fala salvai-vos, é para você usar o seu poder de escolha, crer na palavra de Deus e praticar as obras pertencentes a isso. De maneira que as obras da lei não salvam, mas as obras da fé salvam. E obras é trabalho. É você andar condizente com o que Cristo fala. E isso é palavra de Deus. O que passa disso é outro evangelho e é maldito. Ou seja, quando eu escuto algum reverendo, alguma coisa com aparência de justiça falar que é contrária à palavra de Deus, para mim é maldito. Porque a palavra de Deus é muito clara. Senão eles teriam que refutar os próprios apóstolos. Senão eles teriam que refutar os próprios profetas. Não foi um homem que falou para Ezequiel. Foi Deus. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, se Daniel... Eu não vou lembrar aqui dos termos exatos, mas Deus falou para Ezequiel e também falou para Jeremias. Só que nesse ponto o Ezequiel fica mais claro para a gente. Deus fala: se Daniel, Jó e Noé estivessem aí, eles não salvariam os seus filhos. Eles se salvariam, eles pela sua justiça, salvariam apenas a sua vida. Foi bem claro, pela sua justiça. Deus nem se preocupa em falar pela minha justiça, porque isso está contido. A justiça de Daniel seria confiar em Deus e praticar os mandamentos. A justiça de Noé seria a mesma, mas Deus fala: os seus filhos não se salvariam. Daniel não teve filhos, mas Deus já previu futuros alternativos. Se Daniel tivesse filho, os filhos de Daniel não seriam bons. Ou Deus não tem o poder de prever o futuro alternativos? Claro que tem. Jó
teve filhos, mas Deus já está falando que os filhos de Jó não eram justos. Daniel, Jó e Noé. Os 3 filhos de Noé não eram justos, isso dá para ver claramente na palavra. Eles não se salvariam. Os 3 se salvariam apenas a sua vida pela sua justiça. Isso é a palavra de Deus. Isso é bendito. O que falam ao contrário é maldito. Ou seja, esses reverendos que ficam falando, você não pode se salvar, você não é salvo por obras, e sim pela graça, ainda eles dão a glória para Deus para disfarçar bem. Aparenta coisa boa. E é óbvio que eu não posso me salvar, fazer uma expiação por mim mesmo e falar, não preciso de Cristo. E isso, os únicos que falavam isso era o judaísmo daquele tempo, e alguns judeus ortodoxos em Jerusalém falam isso. O que Paulo está combatendo é a pregação judaica. Ele está desvinculando o judaísmo do cristianismo. Ele está tirando o joio do trigo. Mas agora, Paulo não nega em nenhum momento obras de salvação, obras da fé que você tem que fazer. E Tiago é muito claro quanto a isso. Então, eles refutam Tiago, eles refutam os apóstolos, eles refutam os profetas com uma mensagem que parece ser bonita. Você não pode se salvar. Se a salvação dependesse de você, você estaria perdido. Graças a Deus, a sua salvação depende de Cristo. Olha só a mistura, é muito misturado isso daí. Como se houvesse um povo hoje que estivesse falando, eu não preciso de Jesus, eu faço obras e me salvo. Existe alguém falando isso? Ou seja, isso é um espantalho. Mas esse povo é tão astuto que eles já de antemão usam esse argumento. Quando você prega contra o calvinismo, eles falam que é um espantalho. Quando você denuncia, eles falam, vai estudar que você não conhece o calvinismo. Quando você questiona, eles falam, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Quando você não está questionando a Deus, você está questionando eles. Parece que questionar a reforma e o calvinismo é questionar a Deus. Questionar o amilenismo e o pós-milenismo, eu estou questionando Deus. Não, eu estou questionando esses reverendos. Eu não estou questionando a Deus. Então fica esperto, Satanás ele não se cansa, ele está trabalhando, ele está atualizando. Então a gente tem que avançar também. E nada melhor avançar entendendo essas coisas que eu estou falando para vocês. Aí vocês vão avançar de pouco a pouco, tá bom? Então é isso, irmãos. Desculpa o vídeo longo. Quem assistiu até aqui no final, comenta, que eu quero saber. Eu quero ver quem assistiu até o fim. Quem ouviu pelo menos até o fim. E vamos lá. De fé em fé, de força em força, de glória em glória. Mas qual? De graça em graça. Eu adoro esses termos. É lindo demais. Tá bom? Fiquem na paz então.